Olá, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula dessa semana, né? A aula dessa semana, eu trago para vocês uma proposta prática, uma aula, né? Uma situação de aprendizagem falando de saúde física e saúde individual e coletiva, né? Dentro de uma situação de aprendizagem. Por que antes disso, né? Eu queria dar uma retomada com vocês de um conteúdo do ano passado, mas assim, que ele servirá para vocês não só durante o curso, mas em toda a sua vida profissional, né? Foi um material impresso, mas eu também disponibilizei no portal, que falava assim de 4 momentos especiais na sua aula, na aula de ciências, né? Então, eu tinha o primeiro momento, que era a contextualização, né? O que é a contextualização? É eu chamar aquele aluno para a minha aula, né? Eu conseguir trazê-lo para a minha aula. Ele tá longe, ele tá fazendo outra coisa. Eu tenho que fazer esse chamamento, tá? E aí, de que forma? Eu posso fazer através de uma leitura de texto, né? Levar um trecho de um texto, uma reportagem, uma notícia, a interpretação de uma imagem, lanço uma imagem, faço perguntas, né? Numa roda de conversa. E aí eu vou levar em conta que o aluno sabe. Eu vou ouvi-lo, é momento de ouvi-lo. Por quê? De repente eu acho que ele não sabe, ou eu acho que ele sabe. E aí você consegue rapidamente formar uma opinião do que o aluno já tem de conhecimento construído. E dali você replanejar, se necessário, a sua atividade. Inclusive, hoje, nessa aula, a gente vai falar muito sobre essa questão da situação da roda de conversa, né? Quando eu falo em roda de conversa, não é dispô-los em um círculo com um tapete para conversar como costumeiramente fazemos na educação infantil. Até seria legal, né? No entanto, não é possível, e adolescente, assim, ele tem uma outra pegada, né? Não é bem dessa forma. Os pedagogos, né, os pensadores, todos que estão na educação, já perceberam que tem que mudar o formato de sala de aula. O formato mais indicado são os alunos dispostos em meia-lua, né, ou em círculo. Eu mesma já tentei nas minhas salas de aula, mas eu não consegui. Por que eu não consegui? Por bagunça? Não. Nenhum problema disso, né? Eles começam a falar, mas é uma bagunça organizada. Eu gosto, né? A discussão, olho no olho. Eu me coloco ao lado deles, não à frente deles, né? E consigo mesmo, a meia-lua ela é melhor, né? A meia-lua, porque você consegue, com que se precisar fazer anotações na lousa, ou chamar atenção, você consegue focar num ponto. Mas todos se veem, todos se olham, e você coloca sua mesa ali, né? Por que não deu? A infraestrutura da escola, das salas. As salas foram planejadas já para fileiras, então elas são retangulares. Quando você tenta fazer, fica apertado, não cabe. Então, eu não consegui, né? Mas sempre que possível, se vocês tiverem essa oportunidade, façam. Fácil? É rápido? Não. Mas é uma construção e vale muito a pena. Somente nessa da roda de conversa, né? Bom, então esse é o primeiro momento, né? Trazer alguma coisa que chame a atenção deles dentro daquele assunto, mas ouvir a opinião, tentar entender o que eles já sabem, respeitar os conhecimentos que eles trazem. O segundo momento é a questão disparadora. O que é essa questão disparadora? Espero que vocês se lembrem um pouquinho disso, né? A questão disparadora é que incita o aluno a querer aprender mais, né? Ela é uma pergunta ampla, complexa, né? Complexa, tá? O aluno não vai responder em 5 minutos. Ele vai precisar pesquisar. Por quê? Porque essa pergunta é que vai sustentar a sua aula. É ela que vai desenvolver, né? Se você fizer uma pergunta simples, você não consegue. E essa pergunta, ela é a geradora de todas as outras atividades, tá? Bom, terceira é a mão na massa, né? O nome já está dizendo. É onde o aluno vai trabalhar de verdade. É o que ocupa maior tempo da sua aula, né? Essa ação vai estar pautada na investigação, na pesquisa, né? E você tem que pensar também na questão do tempo.
Ela tem que estar de acordo. De repente é uma aula de 50 minutos, 45 agora, né? Algumas escolas. Ou então uma aula de 100 minutos ou 110. Então pensa bem nessa atividade que você vai fazer, se ela está de acordo com esse tempo. Porque senão você vai deixar ou os alunos sobrecarregados, né? Porque o tempo foi curto. Ou então os alunos terminam no instante e o restante da aula eles ficam à toa. E aí também não é legal, né? Perde o foco, tá? Vejam bem que dentro do modelo tradicional, geralmente o modelo com que nós estudamos e ainda continua a ser aplicado, como que é o normal? O professor explica tudo, ele fala como é que é, depois ele só coloca os alunos para testar, né? Isso não é legal, porque como está dizendo, o aluno só está testando. Ele só está verificando o que o professor falou. Você pode fazer isso sim, né? Porque aí você está ensinando a questão do procedimento para ele seguir. Nós também faremos, mas não sempre. Deixa o aluno quebrar a cabeça um pouquinho, deixa ele construir, deixa dar errado, porque é assim que ele vai construir o seu conhecimento, tá? Com isso, aí nós temos a quarta parte, né? O quarto momento especial da aula, que é a sistematização. O que é isso? É onde o professor, ele amarra tudo que foi falado. Ele volta naquela pergunta, né? Que ele jogou ao grupo, e assim ele faz a relação. Então, assim, depois de tudo que vocês pesquisaram, estudaram, o que vocês concluíram? Vocês acham que é isso mesmo? Será que tem relação com aquilo que vocês fizeram lá, falaram lá atrás? Né? E também daí sai um registro de algumas informações. Né? O aluno tem um registro daquele dia, mas não cópia. Né? Então fica bem mais fácil, é um modelo bem legal que a gente está usando para a construção de aula, esses 4 momentos. Contextualização, questão disparadora, mão na massa e a sustentabilização e a sistematização, tá? Nesse momento de sistematização também, você vai perceber, já é de certa forma uma avaliação, você vai perceber o avanço dos alunos, né? E com todos esses momentos, você garante o que a BNCC pede, que é o quê? O aluno sendo protagonista do seu aprendizado, né? Ele está participando ativamente, ele não está só recebendo informações do professor, certo? Bom, lá no slide que eu coloquei para vocês, no PPT, né? Ele está falando lá de uma situação de aprendizagem sobre saúde individual e coletiva. É uma atividade para alunos do ensino fundamental 2, tá? Então, 7º, 8º ano ali, que acredito que deva ser nessa fase que seja trabalhado, tá? É uma pesquisa de campo com coleta de informações. Então, é bem interessante, os alunos gostam bastante, sabe? Faz bagunça? Faz, mas é uma bagunça sadia, uma bagunça que aprende, né? É bem legal, tá? Então, você pode iniciar a aula com uma roda de conversa, né? Lembra da roda de conversa? Falei agora lá atrás. Joga para eles o que vocês entendem de saúde. O que é ter saúde? O que é ser saudável? Registra as informações assim vagamente, né? Peça para eles registrarem no caderno deles o que cada um pensa depois de uma discussão. Eles que registrem mesmo, tá? Você pode até pedir para alguns lerem, né? Mas é importante esse registro, tá? Depois que fizer tudo isso, esse registro, essa discussão, você vai trazer para eles a outra situação. Você vai disponibilizar ou em formato de xerox, ou em forma de imagem que você projeta, né? Se você tiver essa condição. Se, em último caso, passe na lousa, né? O que não pode deixar de dar essa informação. Você vai colocar aqui, eu coloquei em forma de imagem, né? No slide para vocês está assim. Um trecho dos direitos humanos, né? Da ONU, que fala da definição desses direitos humanos, que fala de ter direito à saúde, casa, tal. E outro pedacinho, vocês podem verificar aí no material, que fala do próprio conceito de saúde da OMS. Por que isso? Porque aí você vai trazer isso para eles, né? Opa, eles vão repensar. E você vai fazer para que isso ocorra, você vai trabalhar para que isso ocorra, tá? Você vai fazer as provocações, as inferências, né? Você já vai fazer lá a primeira.
No que essas definições diferem daquela que você registrou lá na primeira pergunta? Então, vai fazer ele refletir. Opa, eu escrevi isso, tal, tal, tal. Ah, professora, está errado, eu tenho que apagar? Eles têm esse costume que nós trazemos do estudo tradicional. Não, não é para apagar, não tem nada errado, é o que você pensava, né? E agora, com isso, o que está de diferente? Ah, está diferente isso, então ele vai fazer esse registro, tá? Isso faz com que ele reflita. Segundo, e quem são os responsáveis, né, falando lá dos direitos humanos, em promover ou garantir a saúde das pessoas? Faça essa pergunta para eles. Vamos ver o que sai, né? E deixa lá, tá? Bom, aí você vai trazer a proposta de uma tabela, né, para que eles preencham, tá? Então, como eu disse, você pode colocar em PPT, você pode pedir para eles, né, fazerem na lousa, depois eles vão ter que registrar isso no caderno de qualquer maneira, né? Você vai colocar uma tabela e vai dividir lá em duas colunas. Fatores que promovem a saúde coletiva e fatores que inibem a saúde coletiva, de forma geral, tá? Então, você pede exemplo para ele. O que você acha que ajuda na saúde coletiva? Ah, recolher o lixo, marca lá. Ah, ter posto de saúde. E o que inibe a saúde coletiva? Ah, a poluição, deixar de comer saudavelmente. Vai registrando, tá? O que você garante com isso? Você garante que o aluno reflita, que ele pense sobre a sua realidade, que ele construa o seu conhecimento. É importante, gente, tá? Posteriormente, vem o que agora? Tudo isso daí, ó, foi a primeira fase lá, a contextualização. Vamos agora para onde? Para a pergunta disparadora. Qual é a pergunta disparadora? Quais os fatores promovem e os que prejudicam a saúde da população no bairro da minha escola? Tá? Essa é a pergunta que vai sustentar a atividade, que vai sustentar a sua aula. Então, aí, você vai explicar para eles, né, que vocês vão construir um roteiro de observação, que vai ter um trajeto. Esse trajeto já tem que estar na sua cabeça de professor. Por quê? Isso você não sonha e vai lá. Você tem que pensar, você passa por ali, onde é mais seguro, onde ele vai ver o que eu quero que ele veja, o que vai trazer mais informações para ele, né? Não vai atrapalhar a logística da escola, não preciso colocar muitos funcionários, eu e mais um consigo. Você tem que pensar em tudo isso. Por onde vai, onde volta, o tempo que você tem, né? Marcar com antecedência, a autorização dos pais. Ah, mas é ali na escola. Não interessa, né? O pai e a mãe mandou o filho para ficar dentro do prédio escolar, não para ficar ao entorno da escola em atividade. Essa criança pode cair, esse adolescente pode cair, ele pode se machucar. Deus nos livre de ser atropelado, que você tem que tomar os cuidados para isso. De qualquer forma, ele precisa de uma autorização dos pais. Então, você tem que planejar isso com antecedência, tá? Depois de tudo isso, você vai falar para ele que nós vamos preparar o quê? Nós vamos preparar o roteiro de observação, né? O que vocês vão observar, tá? Então, no caso, uma tabela. Por que tabela? Porque quando você sai em atividade externa, é difícil para você construir um texto. É mais fácil você fazer por tópicos. Então, a tabela fica muito mais fácil, tá? Se possível ainda, às vezes até tabular esses dados, né? Em quantificar. Mas nesse caso aqui não. Ele vai ser só para observação. Então, você vai fazer a tabela, como está aí no material de vocês. Itens que promovem a saúde. Itens que prejudicam a saúde coletiva, né? E a localização. Como assim localização? Então, por exemplo, lá na praça, ele viu lá itens que promovem. Pensar aqui. A oferta de um bebedouro público com copo descartável, né? Promove. O que prejudica? O lixo espalhado pela calçada. Localização, praça, né? De repente tem uma praça perto da escola, tem rodoviária, tem alguma coisa. A calçada, a rua, rio, não sei, né? Vai depender de cada realidade. Então, eles sairão com essa tabela para anotar essas situações, tá? Aí,
você planeja a saída, de repente é um dia chuvoso, você tem que rever, né? Ou acontecer alguma coisa. Então, tudo isso é planejado. Eles ficam bastante ansiosos, mesmo que seja para dar uma volta na escola. Porque aluno gosta da escola, ele não gosta de estudar, gente, né? Então, ele gosta de estar no fervo, de sair, de adolescente é assim, tá? Mas ele tem que entender que aquilo é uma atividade séria. Você tem que conversar bem sobre as normas, as regras. E, geralmente, um professor não faz isso se ele não domina a turma, né? Aí observar, você vai orientar e coletar os dados. Importantíssimo, professor junto aos seus alunos, não lá atrás, não lá na frente, junto, andando, circulando, perguntando, observando se ele está anotando. De repente você ouviu alguma coisa que você precisa fazer a inferência na hora. Olha, o que você acha? Não é melhor marcar aquilo? Ó, cara, vê aquilo lá, dá uma olhadinha aqui, né? E assim, tem outra situação. De repente, os alunos lá não têm autorização, ou em volta da sua escola você não consegue, escola muito de zona rural, sei lá, por algum motivo você não consegue. O que você pode então adaptar a sua atividade? Pedir para que eles façam sem você, faz de forma individual, no percurso de casa até a escola, ou no bairro local deles, né? Você pode fazer assim. Não é tão rico, mas ele traz as mesmas informações, certo? E aí, na volta, né? Na volta para a escola, você vai discutir esses dados coletados. Você vai deixar ela falar, ô louco, né? Me ouvir aquilo, isso aqui, você vai deixar. Fala, gente, agora vamos agrupar as informações. Você pode fazer um grande quadro lá na lousa, né? E vai colocar, assim, 3 fatores, né? Distribuir em 3 categorias para você anotar. Então, você vai marcar lá. Do que eles anotaram, questões de saúde que dependem apenas do indivíduo. Então, você vai marcar. Questões de saúde que dependem do coletivo e questões que dependem da ação governamental. Então, por exemplo, ele citou lá o acúmulo de lixo. Ele é de quem? Ele depende de cada indivíduo, depende de muitas pessoas ou depende da ação do governo, né? Falta de médico no posto de saúde fechado. Depende de quem, entendeu? Porque faz ele refletir o que cada um tem em relação com aquele fator, o que cada um pode fazer de melhor, né? Bom, depois disso, que eles colocaram as opiniões, as vivências, né? Ampliando assim o conceito de saúde dele, você vai ver como vai mudar muito aquele aluno que você fez aquela pergunta lá atrás de saúde. E aí é hora do fechamento, da sistematização, né? E você sistematiza como? Com essa conversa final, com esse quadro, tá? Aí eu coloco aqui, depois disso, né? Você já abriu a mente deles para o que é saúde individual, saúde coletiva. Falar para eles assim, que a gente vai explorar da agora para frente ações individuais, né, hábitos de saúde, de comportamento que são prejudiciais ou que são benéficos para a saúde. Inclusive é o que eu vou trabalhar com vocês, né? Coloquei 3 itens aqui para a gente não ficar muito nisso, que a próxima aula quero preparar uma aula prática para vocês terem também, né? Que a gente chama de caça-micróbios, né? Que você prepara um meio de cultura e o aluno sai coletando organismos, sai coletando amostras de maçanetas, de porta, da escola, descargas, para eles entenderem um pouquinho da importância de lavar a mão, dos cuidados de higiene, o que tem ali. Mas a gente fala nisso numa próxima aula, é bem interessante. Outro tema também seria a questão da alimentação saudável, trazer uma teoria para eles, né? Trazer mais aprendizagem, mas também práticas de alimentação saudável. E o outro tema também, que deixaria esses 3 temas, cada um de uma aula, sobre saneamento básico. Eu acho que esses 3 ajudam muito a falar dessa questão de saúde individual e coletiva. Mas tem a questão de drogas, né? Tem a questão de prevenção à gravidez, isso que a gente já falou, então ele vem para amarrar essa situação, tá bom? Então espero ter ajudado, volto a repetir, estou à disposição, qualquer coisa é só perguntar, mandar mensagem, estou aqui para isso. Um beijo, fiquem com Deus.